Megamente, um filme que gerou muitas piadas e bullying na infância de muitos, sendo usado para apelidar algumas pessoas de cabeça mais avantajada. Enfim, é uma animação que foi lançada em 2010, que subverte a clássica narrativa de heróis e vilões. Só que aqui, nesse filme, temos a reflexão de quem é realmente mal? E sabemos muito bem que a DreamWorks adora fazer uma desconstrução, e ela faz isso muito bem feito. Em quase todos os seus filmes, na verdade. Só que ainda assim, ela consegue deixar todos os seus filmes únicos. Todos nós sabemos que a DreamWorks não curte muito a ideia clássica dos contos de fadas, ou com um príncipe encantado salvando uma princesa. O maior exemplo disso é o Shrek, que pega o universo mágico dos contos de fadas e faz sátira com uma certa empresa aí, né? Como se isso fosse acontecer. Que monte de... E assim como muitos filmes da DreamWorks, Megamente é único. O processo de desenvolvimento do filme com certeza foi muito divertido, por estarem trabalhando em um projeto muito criativo e muito cativante, onde no set de filmagem tínhamos vários atores famosos, Will Ferrell como Megamente, Tina Fey, que dublou a Rosanna, John Will como Hal Stewart, Brad Pitt como Metro Man e David Cross como Criado. Foram eles que dublaram os personagens principais. Os atores mencionaram em entrevistas que tiveram que confiar 100% na direção para poder entregar um bom resultado, por conta de que nem todos ali já tinham dublado uma animação, fora que eles foram a maior inspiração para moldar a personalidade dos personagens, colocando todo o humor e trejeitos deles. E assim como outras obras que a DreamWorks já fez, eles começaram já o filme com alguns esboços iniciais, para ajudar na interpretação dos atores. E alguns atores deram entrevistas falando sobre como foi dublar essa animação, com Will Ferrell dizendo que o personagem foi desafiador para ele, por conta dele querer muitas vezes passar do limite de comédia, sempre extrapolando o necessário. E ele também disse que certas cenas ele pôde gravar com Tina e Brad Pitt, dizendo que mesmo que as regras sejam gravar separado, a interpretação e a forma que tudo ficaria seria mais orgânico, deixando as linhas de diálogo mais engraçada muitas vezes. Brad Pitt também comentou em entrevistas que aceitou o papel do herói por um belo motivo: os seus filhos. Tina Fey, por outro lado, foi mais assertiva nas suas respostas e disse que adorou fazer o filme, e disse também que eles foram encorajados a improvisar e se divertir com tudo. E ela também disse que uma das melhores coisas para ela como atriz era que em um filme de animação ela não precisava ficar trocando de figurino ou se maquiando. E assim como Brad Pitt, ela também encontrou semelhanças com a sua personagem. Ah, claro, a dublagem brasileira, que é a que todos conhecemos. E temos uma escalação maravilhosa nesse filme, com o Megamente sendo feito pelo Cláudio Galvão, Macchedini Licita como o Criado, Mabel César como Rosane, Thiago Lacerda, que fez o Metro Man, e sinceramente eu não conhecia o ator. Porém, pelas minhas pesquisas, eu vi que ele já fez Malhação e algumas outras novelas, e também um outro filme que eu gosto muito, Simba, A Lenda dos Sete Mares. Paulo Matias Jr., como Titã, e muitos outros dubladores muito talentosos em personagens secundários, como Luiz Carlos Percy, Jorge Lucas, Márcio Simões, Nísio Neto e José Santana. Como eu sempre digo, a dublagem brasileira é muito superior à original. E bem, como todo filme de super-herói, temos o vilão e o mocinho. Ou quase isso. Temos muitas nuances psicológicas nesse filme. Temos dois lados no filme: o do Megamente, que foi sempre discriminado pela sociedade e negado por todos desde criança, onde ele foi escolhido pelo crime. E ao longo do filme vemos que ele não é mal de verdade. Porém, eu vou entrar nisso mais pra frente. E as nuances psicológicas que vemos, como crise de identidade e propósito, Megamente sempre se definiu como vilão. Quando finalmente vence, ele entra em uma crise existencial. Isso reflete na teoria de Erik Erikson sobre identidade e papel social. Tem um herói para combater, ele se sente perdido, pois seu papel na sociedade foi subitamente removido. A dualidade do bem e do mal, o filme questiona a rigidez do conceito vilania. Megamente não é verdadeiramente maligno, apenas assumiu esse papel porque foi marginalizado. Isso condiz com a teoria de A Sombra de Jung, que sugere que todos temos um lado sombrio, mas também tem o potencial para o bem. Síndrome do impostor. Quando Megamente tenta agir como um herói, ele sente que ele não pertence a esse papel. Isso remete à ideia da síndrome do impostor, onde as pessoas talentosas sentem que não são merecedoras das suas conquistas. Do outro lado temos o Metro Man, que assim como Megamente, também veio da mesma galáxia. No caso, eram planetas vizinhos.
e seu planeta também seria sugado por um buraco negro. Porém, ele teve a sorte de cair em uma casa de milionários. E alguns anos depois, eles se reencontraram novamente na escola, que, como eu havia dito, desde sempre Megamente era mal visto e criticado, só querendo ganhar a atenção de todos, assim como Metro Man. E os dois cresceram e travaram combates na vida adulta, sendo o clássico herói vence vilão. E sinceramente eu gosto da sátira que é feita aqui, com os heróis clássicos. É bem feito e não é forçado, tipo a própria DC, com séries que eles mesmos satirizam os próprios heróis, de forma mal feita e sem graça. Aqui é genial a forma que eles utilizam o clássico herói certinho e amado por todos, que é um deus na Terra. E o vilão mega inteligente que é detestado por todos e que cria vários planos para derrotar o seu arqui-inimigo. Tudo isso com boas dosagens de humor, ótimas músicas no filme, como Bad to the Bone, Alone Again, A Little Liz Conversation, Highway to Hell, Welcome to the Jungle e muitas outras músicas boas. E aqui, com o Metro Man, temos um herói que é tratado como o Messias do mundo. Uma divindade que irá salvar tudo e todos, com até cenas dele andando sobre a água, para reforçar mais ainda. E isso dele ser tratado como Messias, ou até beijarem os pés dele, me lembra muito o Superman do Snyderverse. Olá, Metro City. Olá. Acho bom todo mundo se acalmar. Rapazes, mais baixinho. Valeu, pessoal. Agora vamos cair na real. É isso aí. É isso aí. Ter um museu só meu é super legal. Mas sabem qual é a maior honra que vocês me deram? Eu vou dizer. A maior honra que me deram foi servir vocês, povo indefeso de Metro City. E ao final de cada dia, fico me perguntando: o que seria de mim sem vocês? E eu também, cidadão anônimo! E o personagem é muito mais complexo do que eu vejo as pessoas falando por aí, dizendo que ele é só uma cópia do Superman, e que com certeza, claro, ele foi inspirado. Ele foi feito para isso, ser uma sátira, tendo também referências com o próprio Elvis Presley, o cantor. E já vi muitas críticas sobre o personagem, dizendo que ele tem um ego enorme e etc. E não, cara, não. Você viu o filme todo por acaso? Você entendeu o plot do Metro Man por acaso? Enfim, no início do filme já vemos que, ao longo do tempo, ambos os personagens foram amadurecendo. Durante todo o tempo de sua vida, claro. Ainda mais o Metro Man, tendo se tornado alguém muito mais humilde e sensato. E acompanhamos o plano do Megamente, que ele sequestra inicialmente a Rosânia. E temos até uma cena muito engraçada dos dois, que aqui vemos uma boa representação. Os dois travam vários combates e mesmo assim criaram uma espécie de amizade, sabe? Eles não se odeiam de verdade. Caso não tenha percebido, eu capturei você direitinho. Não pode capturar a justiça. É uma ideia, um conceito. Até o conceito mais arraigado se oxida com o tempo. A justiça é um metal inoxidável. Mas o metal derrete com o calor da vingança. É vingança e é melhor comer fria. Mas pode ser reaquecida no micro-ondas do mal. Só que eu acho que a sua garantia expirou. A minha garantia é estendida. A garantia não é válida se o produto não for usado devidamente. Ai, mocinhas, as duas são lindas, tá? Posso ir pra casa agora? E após o preparamento do raio da morte de Megamente, o que descobrimos é que ele mata o Metro Man. E ao longo do filme vemos que ele fica mal com tudo isso, por conta de agora ele ser invencível. Ninguém pode mais parar ele. Ele é o maior vilão de todos, porém ele se sente vazio, sem mais o seu propósito, vendo que se o Metro Man estivesse lá, seria tudo mais colorido. Até a cor do filme muda, tudo fica mais escuro e cinza. Algum problema, senhor? Para só pra pensar. Nós temos tudo. Porém, não temos nada. Tudo está fácil demais. Afinal, conseguimos, não é? Bom, foi o senhor que conseguiu. É, já deixou isso bem claro. Então por que é que eu me sinto tão infeliz? Ah, entendi. Bom, e que tal se amanhã a gente sequestrasse a Rosane Rocha? Isso sempre deixa o senhor tão animadinho. Foi uma boa ideia, criado. Mas sem ele, do que adianta? Ele, senhor? Esquece. Ele sempre nos protegeu. Era infalível. Eu acho que não lhe demos o devido valor porque nós só percebemos o que tínhamos de bom depois que ele se foi. Sentimos saudade, Metro Man. Eu sinto saudade. E eu só tenho uma pergunta pro Megamente. Está feliz agora?
Porém, descobrimos no final que Metro Man está vivo e que ele forjou a própria morte. E conta isso para Megamente e Roseanne. Você está vivo? Estou vivo. Mas a gente viu o seu esqueleto. Você estava morto. Eu espero que você tenha uma explicação muito boa para isso. Tá legal, tá legal, tá legal. Vou contar a verdade. Tudo começou no observatório. Roseanne foi sequestrada, eu ia impedir você. Mas eu não estava com cabeça pra isso naquele dia. Aquela mesma lenga-lenga de sempre. E então, usando minha super velocidade, decidi clarear as ideias. Foi aí que eu saquei. A gente já tinha feito esse teatrinho mais de 1 milhão de vezes. Eu tentei ignorar essa minha sensação, mas me sentia preso. Então eu percebi que apesar dos meus superpoderes, todos em Metro City tinham algo que eu não tinha. Uma escolha. Desde que me lembro, eu sempre tive que ser o que a cidade queria que eu fosse. Mas o que eu queria ser? Foi quando minha ficha caiu. Eu tenho escolha. Posso ser o que eu quiser ser. Ninguém disse que eu tinha que ser herói para sempre. Mas não dava para desistir assim. Então eu tive a brilhante ideia de fingir a minha morte. O cobre suga os meus poderes! A sua fraqueza é o cobre? Quando seu raio da morte me atingiu, nunca me senti tão vivo. Aí foi só pegar um esqueleto na escola de enfermagem. E Metro Man, finalmente, estava morto. O Metro Man já estava cansado de tudo aquilo sempre. E o cara teve também um dos maiores feitos de velocidade de todos, tendo simplesmente parado o tempo. E não é deixar em câmera lenta, não, literalmente parou o tempo. Que pra quem não sabe, pra você parar o tempo, você tem que estar na velocidade da luz, tá? Isso me fez lembrar um pouco de alguns anos atrás. Um pessoal na internet tá fazendo comparações entre o Metro Man e outros personagens parecidos com o Superman. Como o Omni-Man, o Homelander, até o próprio Titã, ou personagens de anime ou velocistas, sabe? Até mesmo o próprio Superman. E eu também não tô aqui pra dizer que ele ganha ou não de alguém, sabe? Porém tem pessoas que subestimam ele só por não ser tão conhecido ou por ser de uma animação infantil. Porém ele tem até mais feitos de poderes do que muitos personagens recentes que gostam de comparar com ele. Tipo, o cara parou o tempo. Isso significa que ele tem próximo da velocidade da luz ou a velocidade da luz. E pra quem não sabe, pra você viajar no tempo, você tem que ultrapassar a velocidade da luz. E nós não temos certeza se ele seria capaz disso, porque ele nunca teve esforço nenhum pra fazer nada do filme. Ele literalmente pausou o tempo e provavelmente ficou muitas horas ou dias para pensar em uma ideia do que fazer, para parar de se sentir mal. Para ele isso foi só bobagem, sabe? Bem, voltando. O Metro Man até tentou ignorar a sensação ruim que ele sentia, de estar preso na mesma coisa. Ele só gostaria de poder ter uma escolha, poder ser quem ele quiser, e não ser obrigado a ser o herói. Ele lê vários livros para pensar sobre, e então ele tem a ideia de fingir a morte dele, inventando a desculpa no início do filme e o cobre a sua fraqueza. E é até engraçado ouvir depois a música que ele canta, porque nela ele explica que desde o início do filme ele já sabia que a Roseanne tinha sido capturada, e ele sabia realmente que ela não estava no observatório. Os meus olhos, através do chumbo, podem ver. E uma cena que eu gostaria de falar, que não tem nada a ver com o segmento que eu estava falando agora, é aquela que o Titã vai tacar um ônibus em cima da Roseanne, e o Metro Man chega e salva ela. Porém a gente descobre que na verdade é o Megamente disfarçado, onde ele fingiu ser um Metro Man e fingiu ter voltado para colocar medo no Titã. No caso foi muito eficaz, por conta que ele ficou se borrando inteiro só com a presença que o Metro Man consegue causar. E no Metro Man conseguimos ver várias perspectivas filosóficas, como a de Nietzsche e o Super-Homem. Metro Man, ao desistir de ser um herói e buscar seu propósito próprio, lembra a ideia de Nietzsche, de que os grandes indivíduos devem criar seus próprios valores. Ele percebe que sua vida foi determinada pela expectativa dos outros, e escolhe um caminho diferente: o niilismo e a busca por sentido. Megamente enfrenta um período niilista ao perceber que sua vitória o deixou vazio. Como propõe Sartre, o ser humano não tem um propósito pré-determinado, mas precisa criá-lo. A dialética mestre-escravo de Hegel. O relacionamento entre Metro Man e Megamente pode ser visto como um reflexo da dialética hegeliana. O vilão precisa do herói para definir sua existência, e vice-versa. Quando um desaparece, o outro perde a razão de ser, como o próprio Coringa
e o Batman. Tem até um episódio da série animada do Batman que fala sobre isso. O Batman morre e o Coringa fica muito triste e sem propósito de vida. O existencialismo de Camus. O filme toca na ideia do absurdo, pois Megamente se esforçou toda a vida para derrotar Metro Man, apenas para perceber que isso não lhe trouxe felicidade. Ele lida com esse absurdo, criando um novo propósito, com o que reflete a visão de Camus sobre encontrar sentido em um mundo aparentemente sem sentido. Conclusão: Megamente é muito mais do que uma comédia de ação animada. Ele explora temas profundos sobre identidade, moralidade e sentido da vida, mostrando que ninguém está preso a um destino fixo. Todos podem se reinventar. E o Music Man nasceu Music Man? para manter a logomarca. Mas Como é? Enfim, estava livre para me dedicar ao meu verdadeiro talento. A arrebentar na música. Por favor, nos ajude. Eu sinto muito. É, de verdade. Já deu pra mim. Olha aqui, amigão. Existe um yin pra cada yang. Onde existir o mal, o bem vai se erguer contra ele. Olha, demorei muito pra descobrir a minha vocação. E chegou a hora de descobrir a sua.